Agora vamos ver o conceito de tabela hash utilizando a abordagem de endereçamento aberto. Lembrando que no endereçamento aberto, diferente do endereçamento fechado, nós não podemos utilizar listas para armazenar objetos que competem por uma mesma posição na tabela. Então, nós temos que resolver as colisões de forma diferente, certo? Então, a ideia seria eu tenho uma função de hash que é aplicada a uma chave, vai me gerar um índice. Na hora que eu tenho duas chaves que são mapeadas para um mesmo índice, eu preciso calcular, certo? Recalcular uma outra posição que esteja disponível para chaves que competem por uma mesma posição. Então, essa função de hash, ela precisa de uma tecnologia a mais, precisa ser ajustada para poder ela calcular esse índice desde que ele esteja vazio, na hora que detecta uma colisão. Tá? Então, essa função de hash, que antes só tinha um parâmetro, ela vai passar a ter dois parâmetros. Ela vai ter a chave e ela vai ter um número aqui que vai servir para poder dizer quantas vezes eu vou tentar procurar uma posição vazia, que é chamado de probe. Tá? Esse probe, a função desse parâmetro, certo? Obviamente se eu tenho uma tabela hash com tamanho m, eu vou tentar m vezes buscar ou gerar um índice lá naquela tabela para mim, para uma determinada chave. Tá? Então, ele vai receber uma chave, um probe, e aí vai gerar um índice na tabela. Se formos olhar a sequência de números gerados por essa função de hash, nós teríamos hash aplicado a essa chave com o probe 0, hash aplicado a essa chave com o probe 1 e por aí vai, até chegar o hash aplicado a essa chave com o probe m-1. Esses são os possíveis índices gerados por essa função de hash estendida. Tá? Então, a função de hash agora passa a ter dois parâmetros, um que é a chave e outro que é o probe. Vamos ver um exemplo de inserir a chave 100. Imagine que a tabela hash já tem esses elementos aí e eu vou aplicar a minha função de hash, certo? E tentar encontrar um espaço. Vamos ver o que acontece quando detectamos uma colisão. Aplicando a função de hash aí, né, ao número 100, a chave 100 com o probe 0, vamos supor que me gerou um índice que já está preenchido. Então, o que eu faço eu vou aplicar de novo a função de hash com o probe 1. E isso me deu um outro índice que já está preenchido. Eu vou novamente e aplico a função de hash com o probe 2, me deu um índice que estava vazio antes, e aí eu vou e preencho lá o espaço vazio. Tá? Ou seja, eu continuo tentando aplicar a minha função de hash, variando apenas o probe, isso me produz um índice diferente, até que eu encontro uma posição vazia. Essa seria a lógica da inserção nessa tabela com endereçamento aberto, que teria mais ou menos esse código, certo? Eu vou ficar repetindo, certo? Gerando o índice da tabela, aplicando a função de hash com o probe, que de início é 0. Se eu encontrar, certo, uma posição vazia, eu jogo a chave lá dentro e retorno o J, que for o índice. Se não, eu incremento o meu I. E isso eu fico tentando até que I atinja o tamanho de M. Tá? Se eu não encontrar nenhum índice disponível, não coloquei lá dentro, eu vou retornar um overflow, que a tabela já está cheia. Bem, se eu fosse buscar aí um elemento seguindo essa mesma lógica, tá? Para buscar a chave, a gente vai sair gerando o código hash e vendo se o elemento que está lá na tabela hash é exatamente a chave que eu quero buscar. Então, gerando primeiro o código hash com o probe 0, isso me deu 150. Gerando com o probe 1, me deu uma posição em que lá está o 999. Não é a chave que eu quero. Eu vou e gero novamente, me deu uma posição em que está lá o 100. Então, ótimo, o meu elemento está lá na tabela. Então, o código do search para pesquisar uma chave em uma tabela seria, eu começo sempre meu probe com 0.
e vou começar a gerar meus índices usando o probe, meus índices para essa chave usando o probe e guardando aqui no J. Se acontecer de o que está lá na tabela no índice J for igual à chave que eu procuro, então eu retorno lá o índice, senão eu incremento. E isso eu fico até que eu encontre lá na posição J um vazio ou eu atinja aqui o tamanho M, certo? E se acontecer de a chave não estiver na tabela? Eu iria continuar essa iteração. Nessa iteração daqui, eu iria variar o meu probe até encontrar uma posição nil. Se eu encontro uma posição nil, eu paro a minha busca e diria que o elemento não está. Mas se a tabela estivesse toda cheia e o elemento que eu quero buscar não estivesse na tabela, eu iria continuar e exaurir todas as possibilidades por ir atingir o tamanho da tabela aqui. Tá certo? Então, nessas duas situações, esse método pararia. A remoção no endereço aberto também faz uso do probe para poder buscar o elemento a ser removido. Entretanto, tem uma sutileza a mais. Vamos vê-la. Aqui gerando, vamos supor que eu queira remover dessa tabela o 999. Gerando o primeiro índice para ela, com o probe 0, encontramos o 150. Não é o elemento a ser removido. Então, geramos novamente um novo índice com o probe 1 e encontramos o 999. Neste caso, a remoção seria processada, simplesmente setando lá nil ou livre. Tá? O que acontece então depois disso com a busca pelo 100? Relembrem que para buscar o 100, nós calculamos o primeiro índice, caiu no 150, não encontrou o 100, calculamos novamente o índice, a função de hash aplicada ao 100 com o probe 1, isso gerou a posição onde estava o 999, que agora não está ninguém. E aqui essa busca ela pararia porque encontrou o nil ou slot vazio lá. Então, neste caso, certo? Essa busca pararia, diria que o 100 não existe. Entretanto, o 100 ainda está presente na tabela. Então, essa sutileza significa que na remoção no endereço aberto, não se pode simplesmente colocar lá nil no slot quando se encontrar o elemento, porque isso vai quebrar as sequências futuras de probe de outras buscas. Tá? Então, o que se faz nesse caso se coloca aí uma flag deleted para representar que o elemento foi deletado, as buscas não podem parar nesse elemento deletado, mas esse elemento deletado está disponível para poder se inserir alguma outra coisa, certo? Se necessário. Então, neste caso, a busca ela continua do jeito que estava. Tá? Notem que ela não vai sofrer se esse elemento deleted for colocado, porque o critério de parada dela vai ser se ela encontrar nil. Se ela encontrar deleted, ela continua aqui, tá? Até encontrar a chave lá. Se ela encontrar nil, é porque realmente não faz sentido continuar na sequência de buscas por essa chave daí que não vai encontrar. Ok? Notem que isso também causa uma pequena mudança no insert. O critério para inserir você vai iterando até encontrar uma posição que é vazia nil. Mas agora, se você também encontrar uma posição que é deleted, ela está disponível para você fazer uma inserção exatamente nela. E aí esse valor deleted vai ser substituído por outra chave. Bem, que abordagens de probe nós temos para usar no endereçamento aberto? São três: o probe linear, o quadrático e o double hash. Vamos comentar agora sobre cada um deles. Vamos começar com a simulação pelo probe linear. E aí vamos entender e compreender a lógica que é utilizada por essa abordagem. Aqui está na ferramenta uma tabela indexada de 0 a 28, ou seja, com 29 posições, e aqui ela está setada para trabalhar com o linear probe, tabela com endereçamento aberto. Então, vamos lá começar a inserir elementos.
Vou começar inserindo o elemento 3. O 3 ele vai ser colocado na posição 3, tá? Vamos inserir um outro elemento aqui, por exemplo, o 7, ele vai para a posição 7. Vamos colocar aqui, por exemplo, o elemento 28, ele vai para a posição 28, tá? E agora vamos começar a provocar colisões. Pronto, vamos tentar ver aí para onde vai ser mapeado o elemento 31. Na realidade, o 32, certo? O 32, ele vai tentar inserir, veja que o 28 foi mapeado aqui, 29, 30, 31, 32, vai cair aqui. Como ele vê que está ocupado, ele vai buscar um outro slot vazio. Vamos ver como ele busca. O outro slot vazio, pegou o próximo do lado e colocou. Se eu fosse usar o 33, na realidade o 33 não. Vamos usar o 56, 57, 58, 50, o 60. Vamos usar o 60 para inserir. Ele viu que tem lá uma posição, ótimo, livre. Vamos tentar usar o 61, certo? Inserir. Ele viu que tem um 3, 4, foi lá no 5 e buscou, tá? Vamos incrementar mais um pouco, certo? Utilizar aqui o 90 e ver onde ele vai mapear. O 90 caiu no 3, ele foi andando até encontrar a próxima posição vazia. Ou seja, a busca que ele faz quando encontra uma colisão é ir sequencialmente andando pela tabela até encontrar uma próxima posição vazia. Esse é o princípio do linear probing.